Sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora e aqui nesse perfil ajudo você que deseja ser um especialista no tratamento da ansiedade ou da depressão. A gente vai estar falando da importância da autocura, tanto no processo seu como terapeuta que já está trabalhando e precisa ter esse espaço de autocura, tanto esse olhar que você precisa possibilitar para o paciente. Ou seja, o que eu quero trazer aqui hoje é que mais do que a gente curar o paciente, mais do que a gente trazer uma resposta para o paciente, a gente precisa dar um caminho que permita a independência desse paciente, que ele consiga seguir esse caminho sozinho. Bem, e é sobre isso que a gente vai estar falando na live de hoje. Lembrando também que durante essa semana a gente está fazendo o aquecimento da nossa semana Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou estar ajudando você, vou estar mostrando qual é o caminho para você ser um especialista, né, e poder trabalhar com segurança com os pacientes ansiosos e depressivos. Se você tem interesse nesse tema e se tem interesse em saber mais e participar desse evento gratuito, aproveita que nos links dos nossos perfis e plataformas você consegue se inscrever gratuitamente para participar. Então vamos agora iniciar falando aqui sobre o tema de hoje, né? A importância da autocura. Eu acho que esse tema ele é extremamente pertinente. A uma altura eu negligenciei muito a minha autocura. Eu estava tão obcecada em conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis que eu acabei adoecendo. Eu acho que para quem me conhece já há algum tempo sabe, isso aconteceu no final do ano passado. Exatamente no final do ano, novembro e dezembro, eu passei 2 meses quase sempre internada. E isso aconteceu porque eu negligenciei esse processo que hoje eu vou dividir com vocês. E a importância desse processo, não só para a nossa cura, como também para a cura dos nossos pacientes. Eu vou trazer 3 passos importantes, todo terapeuta tem que ter em conta e que tem que levar a sério no momento de fazer esse processo de autocura. Mas primeiro a gente precisa entender qual é esse conceito de autocura e da onde que ele vem, esse cuidado, esse autocuidado. Eu costumo dizer que Deus ele é tão sábio, tão lindo e tão perfeito, que ele colocou dentro de nós tudo que é necessário para a gente também se autocurar, tudo que é necessário para a gente ouvir o nosso corpo. O nosso corpo ele costuma dar sinais para a gente de que ele não está bem. E ele dá várias vezes sinais de alerta. Ele fala para a gente parar, ele fala para a gente abrandar o ritmo, ele fala para a gente que daquele jeito não dá, mas a gente insiste. A gente continua, a gente negligencia muitas vezes. Então é impossível você hoje terapeuta querer ser um curador do outro se você não pratica autocura, se você não sabe como curar a si próprio, se você negligencia alguns desses sons, dessas chamados do seu próprio corpo. É impossível, porque você não vai conseguir respeitar o corpo do outro. E daí a gente vai dar uma dica para o paciente, vai falar para o paciente, olha, eu preciso que você pare pelo menos uma vez por dia para respirar fundo, para repor as suas energias, beba água, se hidrate. A gente fala tudo isso para ele. Quando a gente está vendo, a gente não está fazendo aquilo. A gente não está tendo tempo, a gente não está respirando, a gente está sempre correndo, né, contra tudo e todos. Daí a gente fala assim, pô, eu estou ensinando o meu paciente a andar devagar quando eu estou acelerada. É um caminho contrário. E isso, em algum momento, essa incoerência ela vai bater em você. Então, eu trago aqui para vocês um conceito que ele não é meu. Eu gosto sempre de dar nome quando os conceitos não é meu. Uma vez eu ouvi a Dalila falando sobre isso, né? De curado para curador. Né? Eu senti esse poder de ser curado e me tornar um curador. E para mim fez muito sentido. Então hoje eu quero falar para vocês que esse processo de autocura, ele tem que passar por isso também. Eu preciso constantemente ver o que está acontecendo comigo para que eu consiga transmutar para o outro, ajudar o outro a encontrar o seu caminho. Então hoje eu vou falar 3 passos muito importantes para você seguir o seu caminho, seguir essa jornada de autocura, entender como também implementar a autocura no seu paciente. E esse vai ser o nosso grande objetivo. Então, quando a gente fala de autocura, a gente está falando de equilíbrio emocional, nós estamos falando também de autoconhecimento, estamos a falar de amor próprio, de você conseguir respeitar a sua casa. E é impossível a gente querer respeitar a nossa casa se a gente não consegue se ouvir. Pensa numa casa normal, onde todo mundo chegou naquela casa e não tem ninguém para dar as regras daquela casa. Você não sabe se você pode andar calçado na casa, você não sabe se você... Tem uns andando descalço, outros andando com calçado, uns estão correndo, outros estão falando baixinho, uns estão tentando assistir televisão enquanto os outros estão cantando música. Não vai funcionar, aquela casa vai ficar louca. Tanto que foi feito um estudo há tempos atrás com adolescentes, rapazes adolescentes, foram colocados numa casa, 17 rapazes adolescentes de regiões distintas e colocaram alguns tipos de comida
disponível naquela casa, água e alguma coisa que eles tinham que confeccionar, tinham que fazer, e deixaram a casa lá para eles. Em pouco tempo, pasmem-se, eles destruíram a casa. Eles estavam saltando, eles chegaram já com toda aquela energia de adolescentes, saltando em cima do colchão, saltando para um lado, saltando para o outro, comendo tudo que tinha. Não pensaram que iam ter que ficar uma semana lá. Bem, no fim de 3 dias eles estavam querendo, chorando pela mãe, ligando, por favor, me tira daqui, já deu, porque eles não tinham regras, não conseguiam conviver uns com os outros. Fizeram a mesma experiência com adolescentes, meninas da mesma idade. E olha, pasmem-se, elas conseguiram passar uma semana sem os pais, elas lavaram roupa, elas conseguiram fazer a comida, elas conseguiram se organizar, elas assim, mal chegaram lá e já falaram: você fica ali, você faz isso, vocês fazem aquilo. Vocês encontram esse vídeo no YouTube. Mas o que é importante para a gente entender aqui? Existem regras para todo bom funcionamento de tudo. É necessário ter regras. E o seu corpo ele também precisa de regras. Ele também precisa respeitar o tempo dele em que ele passa acordado e o tempo que ele dorme. O tempo em que ele come, o tempo em que ele faz a digestão daquela comida. Ele precisa respeitar o tempo em que ele está em áreas externas e o tempo em que ele está em áreas internas. Ele precisa respeitar a ambiência que ele está, porque é a rotina daquele corpo. Então, a gente necessita conseguir se ouvir, respeitar o que os nossos órgãos precisam. Eu sei que o meu pulmão, ele precisa de ar, e se eu tirar o ar, o meu pulmão não vai ter aonde buscar esse ar. Eu sei que o meu rim vai precisar filtrar as coisas do meu corpo. Então, se eu não tenho o meu rim naquele momento em bom funcionamento, o meu corpo vai padecer. Por isso, a gente precisa sempre encontrar esse processo da autocura, da gente conseguir também entender aonde que está chamando essa atenção. E uma das coisas que eu acho mais bonita quando a gente vai falar da biomicrohertz é conseguir identificar qual é a parte do meu corpo que nesse momento está pedindo ajuda para mim. O porquê que isso está pedindo ajuda? Eu olhar e falar assim, peraí, isso está acontecendo comigo, o que isso quer dizer? Qual é o significado na prática desse chamado de atenção? Por que eu estou sentindo, por exemplo, as minhas mãos frias ultimamente? Por que eu tenho as minhas mãos sempre geladas e eu não estou sentindo as minhas mãos? O que está acontecendo comigo? E daí eu vou verificar, eu faço o meu processo de autocura e eu entendo, nossa, eu realmente estou com dificuldade de lidar com essa situação, estou sentindo que as pessoas já não querem estar comigo, então estou sentindo dificuldade, o meu toque, eu estou perdendo a sensibilidade das mãos, para quê? Para que eu possa deixar de sentir a tristeza de eu não ter o contato com as pessoas. E aí eu vou ver outras partes do meu corpo, como as artérias e as veias, podem estar também afetadas. Então é sobre isso, a gente conseguir se escutar, a gente conseguir se ouvir, a gente conseguir se sentir. O meu intuito durante ontem e hoje, e durante essa semana, é mostrar para você que existem passos que são importantes. Seja você a pessoa que está sofrendo com ansiedade e depressão nesse momento, seja você a pessoa que quer ajudar alguém que está sofrendo de ansiedade e depressão nesse momento, ou seja você um terapeuta que trabalha com outras áreas, mas tem atendido pacientes com ansiedade e depressão, você precisa compreender que isso está muito maior do que a gente imagina. Hoje eu estava falando com o Américo Barbosa, que é um grande mestre, e ele estava falando sobre a energia trina, e falando sobre o quanto ele tem refletido sobre isso e tem recebido avisos de que a depressão ela está invadindo o nosso mundo, e de fato está invadindo o nosso mundo.